Olá, companheiros e companheiras do nosso canal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Por ocasião do Mensalão e também da Lava Jato, havia uma acusação constante, presente inclusive na grande imprensa, de que os governos do PT haviam aparelhado o Estado brasileiro. Eu não entrarei na questão de se houve, se não houve, em que medida. Mas às vezes nós utilizamos uma palavra e ela acaba sendo tão desgastada que quando a gente se defronta com uma situação real de aparelhamento do Estado, a gente não sabe bem que palavra usar ou o que dizer. Eu estou me referindo à utilização da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, para espionagem de adversários políticos do ex-presidente da República. Nós já sabemos, de fato, que o ex-governo, o governo anterior, ele aparelhou de tal forma o Estado brasileiro que foi como que uma captura de certos setores deste mesmo Estado. É claro que havia disputas internas muito tensas. Por exemplo, o ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, queria realmente um super Ministério da Justiça. E ele o teve, mas não teve como queria. Por exemplo, ele queria o COAF debaixo das suas asas. Então, houve ali também disputas internas. Mas esta notícia de que a ABIN foi utilizada, aparelhada, para uso do bolsonarismo, a fim de monitorar adversários políticos, é realmente uma notícia bombástica. Porque isso interfere no próprio direito do cidadão e demonstra que um Estado, quando ele é capturado ideologicamente, ele não tem limites. Sobretudo em determinar o que fazer, como fazer, a quem fazer. Como é que você vai identificar quem é um inimigo político? Compreende isso? O Estado não pode ter esse direito, porque isso interfere no direito maior, que é o direito do cidadão, da cidadã, inclusive de se expressar politicamente. Claro, gente, dentro daqueles limites constitucionais de dizer, olha, eu discordo radicalmente dessa política implantada ou implementada por este Estado. Mas isso faz parte, sim, do jogo político. Mas o que nós vimos, em todos os sentidos, foi extrapolar isso daí. Nós vimos no Ministério da Justiça, durante e após o Sérgio Moro. Nós vimos na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal, dentro do Congresso Nacional. Então nós vimos realmente uma captura ideológica de setores, segmentos do Estado brasileiro por parte do bolsonarismo. Isso tinha, claro, uma intenção política muito clara, permanecer no poder. Agora, nós precisamos ainda preencher muitas lacunas e eu vou trazer aqui alguns pontos para nos ajudar a pensar em relação a isso. Primeiro ponto, o Gustavo Bebiano, 2 semanas antes de falecer, ele deu uma entrevista no programa Roda Viva e ali ele já disse claramente que era a intenção do Carlos Bolsonaro de montar uma ABIN paralela, né? Um sistema de inteligência paralela. Ou seja, a quem, né? Não só a quem, além também do sistema oficial do Estado brasileiro, ele queria montar a sua própria agência particular e pessoal de investigação. Ora, qual era esse interesse? Qual era essa intenção? Segundo, em 2020, se me recordo bem, em agosto de 2020, quando o André Mendonça era ministro da Justiça, explodiu a notícia de que havia um dossiê de inimigos políticos do ex-presidente da República. Me parece que aquele dossiê constava o nome ali de 500 ou 600 pessoas. Quer dizer, um dossiê novamente apontando os inimigos, os adversários políticos do ex-presidente da República. Um dossiê montado também sob as asas do governo. Isso significa dizer, debaixo da estrutura do Estado brasileiro. Terceiro é este uso da ABIN, tá? De sistema de investigação da ABIN. Isso não está claro para nós porque ainda levanta muitas interrogações, muitas perguntas. Por exemplo,
a grande imprensa fala de um sistema de geolocalização. Ora, por que apenas um sistema de geolocalização? Era isso mesmo? E você vai localizar essas pessoas, esses celulares, exatamente para quê? Qual era a intenção? Qual era o objetivo? Mais ainda, quem estava sendo investigado? Porque foram mais de 30 mil utilizações da ferramenta. E a maior parte, a maioria absoluta, se não toda ela, foi de uso ilegal. Então, era só geolocalização mesmo, georrastreamento, ou você tinha mais funções dentro dessa ferramenta? Por exemplo, escuta, grampo, e nós devemos desconfiar sim, porque uma das formas em que a Operação Lava Jato, para citar um outro exemplo, operava era justamente com grampos ilegais, irregulares. Você deve se recordar, a título de comparação, do grampo a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, e ao ex-presidente Lula, né? O Paulo Henrique Amorim, inclusive, de saudosa memória, afirmou que aquilo só teria sido possível com a ajuda da CIA. Agora nós temos a fala do Bebiano, o dossiê, a ABIN e perguntas. Tá? É muito importante saber quem era monitorado, como era essa monitoração, esse monitoramento e qual era o objetivo. Tá? E o governo sozinho não pode discutir isso. A sociedade precisa interferir e discutir os limites da utilização dessas ferramentas. Por quê? O Estado de São Paulo, ficamos sabendo também, adquiriu a mesma ferramenta e a utilizou. E veja você, com o mesmo objetivo político: monitorar adversários políticos do ex-presidente da República. Nós tivemos, então, verdadeiramente, um Estado aparelhado. Um Estado capturado pela ideologia bolsonarista. E temos que pensar mais sobre isso. Por quê? Este Estado deixou de ser aparelhado quando o governo novo assumiu. Ou seja, sob a presidência de Lula, nós temos realmente uma limpeza da ideologia bolsonarista dentro do Estado brasileiro, ou estes representantes do bolsonarismo permanecem ali? Então, nós precisamos discutir e conversar sobre isso. E eu não estou propondo aqui retirar um para colocar outro, mas, de fato, não podemos permitir que isso volte a acontecer no nível que nós tivemos no governo passado. Ali, sim, nós tivemos um aparelhamento do Estado brasileiro, de instituições e órgãos brasileiros, né, trabalhando, agindo em prol de uma ideologia política, tá bom? Se eu esqueci alguma peça, por favor, me ajude a lembrar nos comentários e vamos juntos montando este quebra-cabeça, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho de notificações e, se possível, se quiser também, faça parte do nosso clube de membros, tá bom? Muitíssimo obrigado!